Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal, que é o Med Helper, focado primeiramente na semiologia clínica. Em el último vídeo, teríamos hablado um pouco da introdução e metodologia que vamos utilizar em este canal. Agora vamos para o primeiro vídeo de semiologia agora enfocada, onde vamos falar mais das generalidades, abrir o que seria o conteúdo da semiologia. E como todo conteúdo, primeiro teremos que falar o que seria sua introdução, ou seja, os conceitos que estão ao redor e estão intimamente ligados com a semiologia. Bom, primeiro, a definição de semiologia pode encontrar de diversas maneiras, segundo a bibliografia que estejam lendo ou segundo a definição que podem sacar dos powers ou dos próprios professores. Mas, de maneira geral, seria uma disciplina, entre todas que compõem a medicina, que estuda os signos e sintomas que se apresentam junto com as enfermidades, e também nos ensina a maneira correta de identificarmos, interpretá-los e organizar todos esses dados que recorremos através da anamnese e exame físico do paciente. Isso seria o general do que se pode dizer de conceito da semiologia médica. E aí chegamos ao segundo tópico já desta diapositiva, que é o que abre também agora, uma maneira de abrir o conteúdo, que seria dos conceitos que estão intimamente ligados com a semiologia, que seriam a propedêutica e a semiotécnica. A primeira nos refere tudo que são os estudos que estão dentro do que seria o estudo em cima do paciente, que seria justamente a anamnese, que seria o interrogatório, onde perguntamos especificamente ao paciente tudo que está ao redor de seu modo de vida, seu dia a dia, seu cotidiano, seu trabalho, e também sobre as enfermidades, que é o que traz o paciente à consulta médica. E para isso, chegamos aos passos do exame físico, sacando por la anamnese, que seriam a inspeção, palpação, percussão, auscultação, que vamos abordar um pouco mais adiante. E a semiotécnica, que seria a aplicação das maniobras semiológicas, para assim tentar buscar outros signos ou mais evidências de alguma patologia que o paciente esteja apresentando. Aí chegamos a outros dois conceitos que vão estar em todos os vídeos desse canal de semiologia, praticamente, quando falamos de sintomas e signo e as diferenças que há em cada um desses conceitos. O síntoma é tudo que é a manifestação subjetiva, ou seja, tudo que o paciente refere que está sentindo. Como o exemplo mais clássico de todos é o dolor. O dolor não é algo que podemos provar diretamente com uma maniobra semiológica, podemos evidenciar algum transtorno que se correlaciona com o dolor, mas não ter uma precisão objetiva disto. Então, sempre vai ser o quanto o paciente nos refere esse dolor. Mas, pero, diferentes pacientes podem referir diferentes qualidades de dolor até dentro de uma mesma patologia. Se eu tenho dois pacientes que estão com o braço roto, suponendo que romperam o rádio, os dois pacientes podem relatar diferentes níveis de dolor. Um pode estar sentindo pouco dolor, seja por qual seja a razão, e outro muito dolor. Então, essa seria a clássica manifestação subjetiva. E por isso que tem toda uma maneira de abordar lá a anamnese com esses pacientes quando está enfocado em dolor, para termos noção de hasta quanto realmente está doendo. Mas isso no vídeo de dolor, especificamente, vamos abordar mais esse tópico. E depois, el signo. El signo, sim, seria tudo que objetivamente conseguimos comprovar. Por exemplo, temblor. Um paciente, por exemplo, com Parkinson, se nota muito claramente o temblor, que seria essa sacudida muscular breve que o paciente apresenta. Que podemos tanto observar isto a simple vista, como também por meio das manobras semiológicas para testar. Aí, quando temos os signos e sintomas claramente já estudados e até mesmo referidos para o paciente, estes dois conceitos se unem e chegamos ao conceito agora de síndrome. O síndrome seria o conjunto de signos e sintomas que vão estar juntos em uma manifestação, que seriam os motivos de consulta do paciente, e que podem ou não apresentar uma fisiopatologia comum. Então, dentro de um síndrome, por exemplo, um exemplo muito clássico que é o síndrome edematoso. Edema seria tudo que seria a inchação, acúmulo de líquido em el espaço intersticial. Está entre na camada epitelial e também, dependendo do tecido, que seria na parte muscular e tudo isso. Então, seria justamente o interstício, que seria este espaço entre tecidos. Teríamos ali a acumulação de líquido, promove-se inchação. E há diversas causas de inchação, algumas com fisiopatologias comuns e outras não. As três enfermidades mais clássicas evidenciadas dentro do edema seria basicamente a insuficiência cardíaca, o edema das enfermidades renais e das enfermidades hepáticas.
Todas elas causam edemas em el paciente, principalmente em los membros inferiores, mas tienen motivos de consulta e fisiopatologias distintas, mas dentro do que seria um mesmo motivo de consulta. Então, isso para quedar claro. Aí chegamos no que seria nosso trabalho médico, por assim dizer, que seria o exame físico, o clínico, onde salimos do interrogatório e chegamos à prática médica. Aí, esse primeiro passo do exame físico que seria ordenar justamente tudo isso que seria o interrogatório e as manobras semiológicas, e ordenar e sistematizar tudo isto para não ser de qualquer maneira, que tudo tem que ter uma ordem quando vamos praticar justamente nossos conhecimentos e aplicá-los justamente ao paciente. Então, para isso, vamos pegar um conceito para quedar mais claro. Tudo isso seria esse conjunto ordenado e sistemático de maniobras que o médico ou o profissional responsável vai realizar diretamente sobre o paciente, utilizando também nossos sentidos e, inicialmente, para nos auxiliar, dependendo do motivo de consulta, alguns instrumentos, como, por exemplo, o clássico martillo, justamente ah, para bater, justamente para tocar junto no que se le te dá um patelar e ter o reflexo justamente de extensão da perna. Este é um exemplo também bem clássico. Aí chegamos a los passos do exame físico, que são os quatro passos fundamentais que sustentam justamente este procedimento, que seria a inspeção, palpação, percussão e auscultação. Cada uma também vai ter sua maneira de entender, praticar, para podermos compreender o que seria justamente a aplicabilidade em torno do paciente. Então, a inspeção é basicamente utilizar nosso sentido de visão de maneira sistematizada para observar as alterações que um paciente pode ou não apresentar, dependendo da patologia ou motivo de consulta a qual procurou o médico. Isso vai nos permitir identificar as alterações morfológicas, como, por exemplo, uma alteração no crânio, uma alteração no tórax, como, por exemplo, na cifose, que seria justamente essa proeminência da coluna vertebral, justamente uma exageração da cifose torácica, para que dar a maneira de exemplo. Cambios de coloração, como, por exemplo, na enfermidade como o vitiligo, quando temos esse câmbio de color bem marcado na pele. Nos movimentos anormais, como dos temblores. E a atitude, postura ou estado general do paciente e dos signos evidentes de uma enfermedade. Aí chegamos à palpação, que é onde justamente ponemos as manos manos a la acción, por assim dizer. Que aí vamos ter justamente a exploração do corpo do paciente mediante o uso das manos por meio do sentido do tacto. E aí sim vamos permitir evaluar o dolor, que o paciente pode ou não responder, um dolor somático, onde já se toca em um lugar afetado e o paciente mostra uma exageração, um reflexo de proteção. A temperatura, a movilidade, textura, consistência dos tecidos, como os edemas também podem apresentar isto, presença de massas e também para o pulso e vibrações. Para tudo isso, utilizamos a palpação. E chegamos também agora na percussão. A percussão já é um pouco mais parecido na palpação, mas aqui, como está em la imagem, vai nos mostrar claramente que o examinador coloca uma de suas manos como uma mão de suporte ou apoio, al qual vai utilizar a outra, ou a contralateral, para justamente improntar golpes suaves sobre os tecidos ou sobre uma cavidade ou área superficial do corpo, para promover justamente a improntação de sonidos. Cada sonido vai responder à densidade do tecido que está sendo estudado ou da cavidade. Por exemplo, acá temos três sonidos percutórios principais, que será el mate, sonoro e timpânico. Cada um vai ter uma característica e nos dar uma informação distinta. Isso tanto de maneira fisiológica quanto fisiopatológica. Por exemplo, o sonido mate é muito típico das estruturas consistentes do corpo, ou seja, tudo aquilo que não tem aberturas, que não é oco, por assim dizer. Como, por exemplo, um clássico exemplo de semiologia abdominal, que seria o hígado. É um órgão maciço e que, quando promovemos este sonido, vai ter justamente o sonido na estrutura firme, ou na estrutura muito, por assim dizer, consistente, ou dura, se querem dizer. Os sonidos sonoros são aqueles típicos da cavidade torácica e por conta da presença dos pulmões vai ter a acumulação de aire. Então vamos ter um sonido um pouco mais grave e também mais amplo em comparação com o mate, típico das estruturas que reservam aire. O timpânico parece um pouco relacionado ao sonoro, pero a diferença que seria das vísceras ocas do trato gastrointestinal. Porque o sonoro, o pulmão, por assim dizer, está composto por estruturas ocas que estão por meio de um parênquima denso. Isso seria a característica morfológica e histológica dos pulmões. Os órgãos gastrointestinais são ocos por excelência. Então, o sonido sai um pouco mais amplo e um pouco, por assim dizer, com uma frequência menor, em comparação com o sonoro.
Y así como la palpación va a tener toda su utilidad clínica, que sería justamente la diferenciación de los tejidos en sólidos, líquidos, gaseosos, la delimitación de los órganos y de cavidades corporales. Justamente en este punto, por ejemplo, de las cavidades corporales, podemos ver la transición, por ejemplo, a través de esos sonidos, por ejemplo, de la cavidad torácica con la cavidad abdominal, donde vamos a tener toda la sonoridad pulmonar hasta la altura del sexto, quinto espacio intercostal, cuando cambiamos para justamente la matidez hepática. Ahí llegamos en la cavidad abdominal y así sucesivamente. Isso que é importante também, isso não só para o que seriam os transtornos ou as enfermidades em si que utilizamos essas técnicas, mas lá para a própria avaliação fisiológica do paciente. E por fim, la auscultação, que seria justamente a percepção sonora de los ruídos produzidos por algumas estruturas do corpo. O mais clássico, que seria o coração, com o primeiro e segundo ruído de las válvulas mitrales e depois de las aórticas e pulmonares. Aí isso seria uma utilidade, isso seria o fisiológico. Del fisiopatológico seriam os sopros e os sonidos patológicos, como, por exemplo, de uma pneumonia, de um asma, que seria justamente a nível do parênquima pulmonar, que vai nos mostrar a clara diferença que tem entre o murmúrio vesicular, que seria a entrada fisiológica normal do ar do parênquima pulmonar, com a pneumonia, quando temos toda uma caracterização que também vamos abordar respectivamente em seu vídeo apropriado. E por fim, chegamos ao conceito clave, que será o diagnóstico, que é quando reunimos todos estes dados e fundamentamos dentro de uma patologia. Mas pelo também, como está aí a imagem, que seria o processo clínico, mediante o qual interpretamos todos os dados obtidos da anamnese e do exame físico e complementamos com os estudos complementares e com o fim de identificar a enfermidade que o paciente apresenta. O diagnóstico não vai ser só simplesmente esse conceito, já que reúne todos esses dados e também tem que ter toda uma sistematização. Também vai ter suas diferenciações, que acá eu destaquei em três níveis que são os mais importantes. Primeiro, o síndrome. Primeiro, através da identificação dos signos e sintomas, classificamos o paciente ou a enfermidade do paciente. Isso claramente classificamos a enfermidade do paciente, não o paciente em si dentro de um síndrome. Aí pegamos todos esses dados e classificamos justamente dentro de um síndrome, como por exemplo, um síndrome edematoso. O paciente chega referindo uma inchação. Identificamos isso com a inspeção e também com a palpação. Já sabemos, é um edema. Então, colocamos síndrome edematoso. E aí, abrimos justamente as claves e os galhos para tudo que seriam as causas de edemas. Então, esse seria o diagnóstico etiológico, quando apontamos justamente para a possível causa. Mas também teremos que ter os diagnósticos diferenciais, que são também as outras enfermidades que se comportam ou apresentam estes motivos de consulta, mas pelo têm justamente uma causa e fisiopatologia distintas, mas pelo que se comportam com uma apresentação igual. Por exemplo, um claro exemplo disso do síndrome edematoso seria a diferença que existiria de um edema de origem cardíaca, como por exemplo de um edema de origem renal. Tem suas diferenças que podem ser bem exploradas em paciente. Então, esses seriam os três níveis de diagnóstico que temos. E por fim, e não menos importante, claramente, que seria a relação médico-paciente. Esta que é, como está na imagem, a condição indispensável para que o acto médico não só pueda ser válido, mas também como pode ser bem hecho. Já que estamos falando de uma relação entre duas pessoas, ambas com todas as qualidades próprias, o examinador e o paciente só se diferenciam no que será o nível de informação que existe entre um e outro. E isso não quer dizer que um vai ser, claro, como todos vocês já sabem, melhor que o outro. Um está precisando de ajuda e nós outros, como os estudantes de medicina e depois como os futuros médicos, somos a pessoa responsável para ajudar este paciente, com o nosso conhecimento que vamos aplicar sobre a enfermidade. E por que eu estou destacando muito sobre a enfermidade? Porque o paciente não é a enfermidade, está com uma enfermidade e nós outros vamos atuar sobre esta para melhorar seu estado de saúde. Então, esse é o claro exemplo e explicação dentro do que seria a humanística dentro da medicina, que também é importante ressaltar. Porque quando só quedamos estudando muito a enfermidade, os processos clínicos, diagnósticos, acabamos justamente por um processo normal, por conta do nível de atenção que temos justamente em problema, já que isso é sim é importante dentro do estudo da medicina, acabamos deixando um pouco de lado este lado mais humano, então é sempre bom recalcar isto. Então, todas essas qualidades que podem ser bem explicadas no livro de Henrique Álvares, habla muito bem destacado desta parte, que seriam justamente a qualidade da informação, da confiança que o paciente tem que ter nos outros, a aderência ao tratamento, que isso, a aderência ao tratamento é muito importante,
a partir del buen trato del médico al paciente y también de disponer todas las informaciones que el paciente necesita saber para tener esa adhesión. E como toda relação vai estar baseada no respeito, na empatia, na confidencialidade de suas informações e um linguagem compreensível para que o paciente realmente entenda seu problema e esteja apto também para participar do tratamento. Então, tudo isso é bem importante. Então, esse seria o vídeo por hoje. E no próximo vamos abordar agora o que seria o documento de registro médico, que seria a história clínica. Também vai ser um bom vídeo para explicar muito bem a importância que a história clínica tem, tanto para respaldar nosso trabalho, tanto para oferecer a segurança ao paciente. Hasta el próximo video. Espero que se encontrem muito bem.